Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Estamos falando aqui de um dos maiores bancos do Brasil, do Banco Itaú, que na verdade é Itaú Unibanco Holding SA, né? Mas, para que a gente possa conhecer aqui, quero de imediato agradecer aos nossos inscritos que participam aqui do nosso canal, mandando sugestão das empresas. E no caso do Banco Itaú, a indicação veio do Antônio Leonel. Oi, Antônio, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. Espero poder corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram outras empresas, basta entrar aqui, ó, canal Silas de Grafia, aproveita, além da sugestão, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. Mas para que possamos entender o que é o Banco Itaú, vamos contar um pouquinho da sua história, voltar no tempo, lá na década de 20 ainda, em 1920, quando surge o Alfredo Egídio de Souza Aranha, membro de uma tradicional família lá de São Paulo, e ele administra uma das empresas da família, que é a Fiação Tecelagem de São Paulo. E aí ele concilia a administração dessa empresa também com uma carreira política, já que foi deputado estadual pelo estado de São Paulo. Mas daí no ano de 1935, ele diversifica as suas atividades, passando a controlar também a Companhia de Seguros Ítalo-Brasileira. Mas como toda a sua família era do setor bancário, trabalhava com o setor bancário, no ano de 1943 ele também ingressa dentro desse setor, se desfaz da Fiação Tecelagem de São Paulo e investe tudo na criação de um banco, que era o Banco Central de Crédito. Isso lá no ano de 1943. No final da década de 40, já contava com 11 agências, 3 na capital e mais 8 agências espalhadas pelo interior de São Paulo. Já no ano de 1952, daí teve que mudar o nome do banco para Banco Federal de Crédito. Isso por quê? Porque o governo, na época, criou o seu Banco Central e queria o nome de Banco Central para o Banco Central do governo brasileiro, né, que é hoje o nosso Banco Central. E aí eles tiveram que mudar o nome para Banco Federal de Crédito. No ano de 1959, ele é marcado pela entrada do sobrinho do Alfredo Egídio, o Olavo Setúbal, que foi o nome assim de referência de toda a história do Banco Itaú, que fez o Banco Itaú deslanchar, né? Mas daqui a pouquinho a gente já vai entender por que Banco Itaú, se eu estou falando aqui de Banco Federal de Crédito, mas daqui a pouquinho a gente já vai entender. Isso porque no ano de 1961, eles começam todo o processo de aquisições e aí compram o Banco Paulista de Comércio e no ano de 1964 existe uma fusão entre esse Banco Federal de Crédito e o Banco Itaú de Minas. E aí quando surge essa fusão, aí eles mudam o nome para Banco Federal Itaú. Ainda nos anos 60, continua esse processo de aquisição e de fusão, e aí faz uma fusão com o Banco Sul-Americano e na sequência também com o Banco da América. E aí passa a ser Banco Itaú América. E na década de 70, daí com todas as aquisições e fusões, aí eles resolvem criar uma holding, que é a Itaúsa SA, que a gente já conhece, que inclusive já analisou aqui no canal. E ainda no final dos anos 70, eles criam uma empresa de tecnologia que é a Itautec. Até por quê? Porque já havia necessidade de começar todo o processo de informatização das suas agências e de suas operações, e aí criaram então a Itautec. Já daí nos anos 80, abre agências também fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina, quando também começa a sua expansão. Tanto é que o Banco Itaú hoje está presente em 18 países. Chegando na década de 90, o que nós tivemos? Tivemos a privatização de quase todos os bancos estaduais brasileiros aí, e aí o Banco Itaú, ele dentro desse processo de privatização, ele adquire o Banerj, adquire o Benja, adquire o Banestado, Banco do Estado do Paraná, e também o Banco do Estado de Goiás. Durante os anos 2000, continuou esse processo de crescimento, de aquisição, aí adquire também o Banco BBA e depois, daí, na sequência, adquire o Banco Fiat. E o ano de 2008 daí ele é marcado pela grande transformação do Itaú, quando ele faz a fusão com o Unibanco. O Unibanco, que era um banco tradicional aqui também da economia brasileira, e aí é feita a fusão. E quando é feita a fusão, cria-se o Banco Itaú Unibanco. E aí depois, na sequência, vai desaparecendo a marca Unibanco, vai ficando apenas a marca Itaú.
Em 2013, adquire todas as operações da Credicar aqui no Brasil e também no ano de 2016, adquire toda a carteira de varejo do Citibank. E no ano de 2017, aí entra também com uma participação societária na XP Investimentos. Então, todo esse crescimento do Banco Itaú ao longo de todos esses anos fez com que o Banco Itaú se tornasse um dos maiores bancos aqui do Brasil. E aí trouxe para vocês aqui os balanços aqui do ano de 2018, 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022 e vamos ver através dos números como que está o desempenho do Banco Itaú. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Itaú Unibanco Hold S.A. referentes a 2018, 2019, 2020, 2021 e agora 31 de março do ano de 2022. Então, começando aqui pelo ano de 2018, vamos ver o que é o Banco Itaú através dos seus números. E os números aqui, não se assustem, é um número grande, é gigante. É R$1 trilhão. O Banco Itaú, a gente vai falar em trilhões de reais. E aí chega no ano de 2018, todo o ativo do banco, ele totaliza R$1 trilhão 552 bilhões de reais. Então, olha o tamanho do banco, R$1 trilhão 552 bilhões de reais. E naturalmente que dentro das atividades bancárias, a grande parte desse ativo, ela vai estar aqui no chamado ativo circulante, que é o capital de giro, que forma aqui em 2018 R$1 trilhão 514 milhões de reais, com 97,5% de representatividade sobre o total do ativo. E desse valor, o banco fechou em 2018 com 37 bilhões de reais em caixa, né, dinheiro que estava em caixa do Banco Itaú, e R$1 trilhão 424 bilhões de reais era o dinheiro que estava os chamados ativos financeiros que está em circulação na mão dos clientes do Banco Itaú. Naturalmente que a atividade do banco, o que é? É pegar dinheiro de clientes e emprestar para outros clientes e ganhar nessa intermediação financeira. Tá? Então está aqui o que era o ativo circulante em 2018. Já para 2019, o banco ele vai para R$1 trilhão 637 bilhões de reais e o ativo circulante para R$1 trilhão 595 bilhões de reais. E o volume de dinheiro que está circulando, R$1 trilhão 501 bilhões de reais, total do ativo circulante 97,4%. Já para 2020, o banco ele passa para a faixa dos 2 trilhões de reais e o capital de giro já 1 trilhão 979 bilhões. Aumenta ainda mais os ativos financeiros para 1 trilhão 851 bilhões de reais. 98% hoje é a participação desse capital de giro no total do ativo do banco. Já para 2021, aumenta mais um pouco para 2 trilhões e 69 bilhões e o capital de giro agora passa dos 2 trilhões de reais, 98,3% de representatividade, aumentando ainda mais os ativos financeiros para 1 trilhão 915 bilhões. E o volume de dinheiro em caixa, o banco fecha com 44 bilhões de reais. E agora em março de 2022, o banco permanece estável agora com 2 trilhões e 69 bilhões de reais e o capital de giro também praticamente estável com 2 trilhões e 34 bilhões de reais e o ativo financeiro 1 trilhão 917 bilhões de reais e 42 bilhões de dinheiro em caixa. Então está aqui como que vem se comportando o banco. Então ele sai com 1 trilhão e 500, 1 trilhão e 600, 2 trilhões e 69 e permanece estável agora no primeiro trimestre. Naturalmente que do banco, como que funciona? Então o banco ele tem o seu capital próprio, que é os 150 bilhões, que é o que bota aqui no giro. Mas, além disso, ele busca dinheiro através dos seus clientes, que seriam os chamados passivos financeiros. O que é um passivo financeiro? É quando o banco ele tem os seus clientes que depositam em conta corrente, aplicam dentro do banco, formando o passivo financeiro. E esse passivo financeiro aqui de 1 trilhão 119 bilhões é ele que entra no caixa do banco e o banco empresta para os seus clientes. Tá? Então é natural que o banco ele tenha um endividamento extremamente alto, 1 trilhão 402 bilhões de reais, 90,3%. No ano de 2019, permanece nos 90,9%, que com 1 trilhão 488 bilhões. Só que essa dívida toda, quando se olha assim, nossa, o banco deve 1 trilhão 488 bilhões,
há que se entender que justamente desse volume aqui, grande parte aqui é o chamado passivo financeiro, que é o dinheiro dos clientes. Quanto mais clientes o banco tiver, mais passivo financeiro ele terá. E aí, naturalmente, que ele vai ter que pegar esse dinheiro dos seus clientes e emprestar para outros clientes, formando os ativos financeiros. Já para o ano de 2020, aí ele pula para 1 trilhão 864 bilhões, até com aumento aqui ó, de recursos e clientes que entraram no banco, que foi para 1 trilhão 495 bilhões. Já em 2021, vai para 1 trilhão 904 bilhões, e aí, naturalmente, que aumenta ainda mais o volume de dinheiro de clientes no banco, que é usado aqui para ativos financeiros. E agora, em março, fecha com 1 trilhão 906 bilhões, e aqui uma pequena queda no volume de dinheiro dos clientes que estão em poder do banco para o banco fazer as suas operações. Então, o endividamento do banco aqui fica trafegando na faixa de 92%, é um endividamento alto, se comparado a outras atividades, com certeza, mas se comparado com o setor bancário, é um endividamento normal. O importante é justamente isso aqui, é a entrada de dinheiro de clientes para que o banco possa emprestar para outros clientes e ganhar com a intermediação financeira. E os ganhos, onde que nós vamos ver? Na DRE, né? Na DRE nós vamos ter aqui, qual é a receita de intermediação financeira? 174 bilhões, que foi a receita em 2018, 193 bilhões a receita em 2019, em 2020, o ano da pandemia, cai essa receita para 173 bilhões de reais, agora em 2021 volta a subir para 195 bilhões, e agora em 3 meses do ano já acumula 65 bilhões de receita. 65 bilhões de receita que nos projeta aqui já um faturamento, uma receita de intermediação financeira na faixa aí de pelo menos 260 bilhões de reais, é o que se projeta para o Banco Itaú para esse ano de 2022. Agora, naturalmente, que como a gente sempre fala, mais importante do que essa receita de intermediação é qual o lucro que o banco tem. E aí o banco, em 2018, fechou com lucro, olha só, 25 bilhões de reais. Em 2019, 27 bilhões de reais. Em 2020, até como a gente falou, em função da pandemia, o lucro acabou caindo aqui para 15 bilhões de reais. Já em 2021, o lucro volta a subir, vai já de novo lá para a faixa dos 28 bilhões de reais. E agora, em 3 meses do ano, o banco acumula aqui um lucro de 6 bilhões 935 milhões de reais. Então, se projetarmos isso aqui para 12 meses, vai praticamente manter os 28 bilhões de lucro que já teve no ano de 2021. Então, está aqui como que é formado o lucro do banco. Então, o banco ele tem a receita de intermediação financeira, tem uma despesa da intermediação financeira, e aí ela tem as despesas operacionais, as despesas de funcionamento do banco, que sobra o resultado operacional. Tem os impostos sobre o lucro e sobra o lucro líquido. Então, por aqui você já vê o tamanho do Banco Itaú, a grandeza do Banco Itaú, e vê principalmente aqui também os resultados expressivos que o banco acaba gerando, né, com a movimentação de todos aqueles volumes de recursos. Aproveito e trago para vocês aqui os demais indicadores relacionados às ações do Banco Itaú. Estamos trabalhando aqui com a ITUB4, que é a ação preferencial do Banco Itaú, até porque ela que apresenta um free float bem maior, já que as ordinárias elas têm um free float bem baixo, né? Então vamos trabalhar aqui com as ações preferenciais, que são as mais movimentadas pelo mercado. Quanto vale uma ação do Banco Itaú? Vale R$ 14,76. Isso quer dizer o valor patrimonial. O valor patrimonial é pegar todo o patrimônio e distribuir entre os acionistas, né, se fosse o caso, e caberia a cada ação R$ 14,76. Porém, para se comprar uma ação do Banco Itaú hoje, o valor está na faixa de R$ 22,85, aproximadamente, cotação essa do último dia 19 de julho, né, quando da gravação desse vídeo. Então, uma ação que vale R$ 14,76 é vendida por R$ 22,85, portanto, com um valor de venda bem maior do que o seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,55. Isso quer dizer, as ações do ITUB4 estão sendo comercializadas com ágio de 55%. Lucro por ação. No ano de 2021, o Itaú gerou um lucro de R$ 2,84 por ação,
o que nos dá uma rentabilidade de 12,43%. Como que é essa rentabilidade? A rentabilidade é baseada, se você comprar uma ação do Banco Itaú a R$ 22,85 e o banco continuar ganhando R$ 2,84 por ação, você vai ter uma rentabilidade de 12,43%. Naturalmente que nem todo o lucro ele é distribuído, apenas parte dele é distribuído. E no ano de 2021, o Itaú acabou distribuindo 63 centavos de dividendos por ação. O Banco Itaú ele praticamente distribui dividendos mensais com valor pequeno e em determinados momentos do ano ele distribui um valor um pouco maior, mas ao total do ano fechou com 63 centavos. E a relação preço/lucro fecha com 8,05. Isso quer dizer, ao comprar ações do Banco Itaú, você vai levar 8 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pelo banco. E também aproveito ali e trago qual é o índice da Basileia do Banco Itaú, 14,70, sendo que aqui no Brasil ele tem que ser acima de 11. E aí o Banco do Itaú ele trabalha com o índice da Basileia de 14,70. Aproveitando também, trago esse gráfico aqui, cedido gentilmente lá pelo professor Antônio Geraldo Rodrigues, que colabora aqui com o canal, trazendo também diversas informações para que a gente possa repartir com vocês. Nesse gráfico apresentado aqui pelo professor Antônio Geraldo Rodrigues, ele nos mostra aqui como que vem se comportando o valor das ações do Banco Itaú, da Itobi4, ao longo dos últimos 5 anos, que é essa linha branca que você está vendo aqui, ó. Então ela sai lá em junho de 2017 na faixa de R$ 16,29. Essas cotações naturalmente são trimestrais, tá? E aí ela sobe aqui, passa a trabalhar num patamar de 19, depois sobe para 24, retorna ali para os 18, 19, e aí depois ela tem uma sequência de altas, onde chega batendo seu valor mais alto em dezembro de 2019 com R$ 28,65. A partir desse momento, nós tivemos o efeito da pandemia. E quando teve o efeito da pandemia, as ações do Banco Itaú despencaram, caíram para 19, foi ali para 20, caiu para 17,97, seu menor valor até então. E aí, daí, na sequência, as ações começaram a subir de volta e passaram a trabalhar num patamar de 25, 23, 24. Aí depois cai de volta aqui no final de 2021 para R$ 20. Sobe até os 27, cai novamente e agora volta a trabalhar dentro de um patamar em torno ali de R$ 22,80, R$ 23 aproximadamente, que é o valor das ações do Banco Itaú agora nesse mês de julho de 2022. Essas barrinhas verdes, essas colunas verdes que você está vendo aqui, são os lucros trimestrais que o banco vem apresentando. E só tem uma barrinha vermelha em junho de 2020, que foi justamente o trimestre da pandemia, que o banco registra um prejuízo naquele trimestre. E a partir então, ele já começa novamente uma recuperação dos seus lucros. Então, nas colunas verdes, são os trimestres que o Banco Itaú teve o lucro, e essa barrinha vermelha foi o único trimestre que o Banco Itaú apresentou um prejuízo, até como a gente falou, em função da pandemia. Então, por aqui você vê quando que a ação teve o seu valor mais baixo, quando que a ação teve o seu valor mais alto e como que vem se comportando o valor das ações ao longo dos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada falando em São Paulo. Um grande abraço lá para Wanderson Santana, parceiraço aqui do nosso canal, e para todo mundo aí que está junto conosco aí, nos incentivando, trazendo aqui os seus comentários, suas participações, que para nós é um prazer ter vocês todos conosco aqui nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E aí, naturalmente, que a ideia do canal Silas Negro foi o que é? É trazer essas informações para vocês, porque sempre surge aquela situação, vale a pena comprar ações de uma empresa? Que empresa que eu compro? O banco, enfim, de qualquer atividade? Como é que está a situação? Então, peraí, vamos analisar a situação. E para analisar, o fundamental, o que é? Pegar as demonstrações contábeis, verificar como que vem sendo o desempenho da empresa e, com base nisso, verificar como que a empresa está financeiramente, como que ela está de endividamento, como que ela está de lucratividade e de rentabilidade, que são os pilares básicos ali para a gente poder identificar se vale a pena ou se não vale a pena comprar ações de uma empresa. Até porque comprar ações de empresa é entrar de sócio ou de sócia dessa empresa. E aí, naturalmente, que para você se associar com alguém,
primeiro lugar, você tem que conhecer com quem você está se associando e conhecer a situação econômica e financeira da empresa que você está investindo. Até porque a ideia é você minimizar todos os riscos que existem dentro das aplicações financeiras e, através dessas informações, tentar potencializar as possibilidades de ganho. E isso só é possível através das informações, tendo as informações de como que está a situação de cada empresa. E aí, com isso, você poder fazer seu investimento de forma consciente, de forma segura e aos pouquinhos ir construindo o seu patrimônio para lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.